Shalom, Lekulam Israelitim, Lebenei Yaakov, Beimarbot Kamfot Shel Haaretz, Ile Zarim Shel Geluim Lev, Asher Beisrael Bearbot Kamfot Shel Haaretz. Kan Asaf Benami Crispin Levi, Asher Medaber Etchen. Rainiani Shelenu Ledaber Hatorah Hukim Vemishpatim Adevarim Asher Yotsu Mirape Yahua. Shalom a todos os filhos de Jacob, a todos os israelitas espalhados em todos os países da terra, aos estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá, a lei do Eterno. Porque o Eterno não tem acepção de pessoas. Ele disse, a mesma lei que eu dou para o natural da terra, eu dou também para o estrangeiro. Nós, mais uma vez, queremos reiterar os nossos atos de shalom, de boas novas da Torá, para todos os israelitas, espalhados entre as nações, e principalmente para o nosso povo Israel, que está no Oriente Médio, em Jerusalém, em todas as cidades de Israel. Agora é hora de união, é hora de nós somarmos forças e voltarmos para guardar a lei do Eterno, os estatutos e os juízos do Eterno. Por isso que a Torá, ela nos ensina a sermos humildes, a sermos pacíficos, a sermos amorosos uns com os outros. As religiões, as tradições religiosas, elas criam uma falsa impressão de sabedoria e uma falsa impressão de shalom. Ora, o verdadeiro shalom está quando você guarda a Torá. David diz no Tehillim, de número 119, Tehillim de número 119, versículo 160. Tuas palavras são verdade, desde o Bereshit, e cada um dos teus tzadikim e shpatim, dos teus justos juízes, duram leolam vaed. Aleluia. Vemos que no 165 ele corroborou melhor este verso que ele fala no 160, que a Torá é a verdade. No 165, o Tehillim de número 119, 165, ele disse, grande shalom possui aqueles que têm ahavá, amor pela tua Torá, e nada os ofenderá. Bom, nós vamos agora estudar a Torá, a lei do Eterno. Nós paramos no item de número 543. Se você é novo nesse canal, deixe o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe o nosso vídeo para outros israelitas e para os não israelitas, para que possamos cada vez mais divulgar os mandamentos da Torá. O Mashiach Yahushua, ele disse, eu não vim destruir a Torá, eu vim cumprir a Torá. Aleluia. Bom, o item 544, nós estamos falando sobre julgamento, mishpat e conduta de juízes. Ou seja, ra avodah shel shofetim. No item de número 544, nós paramos, né? Agora, nós vamos para o 545.
não semear contendas entre os irmãos. Não semear contenda entre os irmãos. Vaikra 19. Vaikra 19. 16 a 18. Não semear contenda entre os irmãos. Vaikra 19, Levítico 19, o 16 a 18. Não sairás a subir e a descer como um caluniador entre o teu povo, nem te levantarás contra o dã do teu próximo. Eu sou Yahweh. Não sairás a subir e a descer como um caluniador entre teu povo, e nem te levantarás contra o dã do teu próximo. Eu sou Yahweh. O que é o caluniador? Aquele que semeia contendas, igual nós temos visto muito nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, principalmente Facebook. A pessoa supostamente pensa que ele está certo e ele não admite um outro parecer do irmão, um outro parecer do seu próximo. E eles, às vezes, querem enfiar goela abaixo das pessoas. Mas, segundo a Torá nos ensina que nós devemos ser humildes. Diante da humildade vai a honra, disse o grande sábio Shelomo ben Dawid. O temor do Eterno é o princípio da sabedoria. E muitos, hoje, infelizmente, temos visto isso com a expansão da internet, que muitos tentam denegrir o seu irmão, tirar o pouco de emuná que resta do seu irmão, quando, às vezes, uma palavra de conforto que nós podemos dar para o irmão ou para a irmã já ajuda bastante. O profeta Ishaiah disse: o Eterno me deu uma língua erudita para me dar uma palavra ao triste, ao cansado e ao oprimido. Não foi para contenda, não foi para subir e descer como um contendedor, como um caluniador entre o povo de Israel. Isso é próprio das religiões. A calúnia, a soberba, as contendas, elas estão em três espíritos. O espírito religioso das grandes religiões, o espírito econômico e o espírito político. Mas para nós, servos do Eterno, que procuramos guardar a Torá, nós temos que conversar com o nosso próximo com calma e sair fora das contendas. Não sairás a subir e a descer como um caluniador, como um contencioso entre teu povo, e nem te levantarás contra o dã do teu próximo. Eu sou Yahweh. Bom, vamos ver na Torá oral, a Torá oral chamada de Torá Ha'al-Peh, que o Eterno soprava nos ouvidos, como disse Yahvé. Os antigos relataram os teus testemunhos. E Yahushua disse: ouviste o que foi dito aos antigos. E Yahushua citou a Torá oral. Bom, esse item de número 545, não semear contendas entre os irmãos. Bereshit 47, Gênesis 47, verso 24 e 25. Bereshit 47, o 24 e o 25.
E há de ser que com a produção vos darei a 5ª parte a Faraó, e a 4ª parte será para vós mesmos, para zerar do campo, semente do campo, e para a vossa comida e para os de vossas casas, e para a comida destinada a vosso menino. E eles disseram, tu salvaste nossas vidas, permita que achemos favor à vista do meu amo, e nós seremos avadim de Faraó. Nós vimos aí o testemunho de Eusébio, que sempre foi um homem humilde, um homem que nunca, ele se descuidou de salvar alguém em perigo de vida, porque esse item 545 que nós lemos, ele tem 2 conotações na Torá. Não se descuidar de salvar alguém em perigo de vida e não semear contenda entre os irmãos. Quando você não semeia contenda entre os irmãos, você está salvando a vida daqueles irmãos. Você está dando uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra que edifica. Não palavras contenciosas que ficam ódio no coração, ficam amargura no coração. E então Yosef, ele nunca se descuidou de salvar alguém em perigo de vida. Bom, nós vamos agora no tempo de Yahushua e do seu Talmudim, esse item 545. É Corinthians Aleph, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Corinthians Aleph, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Corinthians Aleph, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Agora eu vos faço um apelo, irmãos israelitas, pelo nome do nosso soberano Yahushua HaMashiach, para que todos faleis como em Errade, e que não haja divisões entre vós, mas antes que sejais perfeitamente unidos em uma só mente e de uma mesma opinião. Pois me foi declarado acerca de vós, meus irmãos israelitas, por aqueles que se acham na Beit de Chloe, de que há contendas e disputas entre vós. Vou ler o 12 agora. E agora, isto vos digo, visto que entre vós algum diz, eu sou de Shaul, eu sou de Apolos, eu sou de Kefa, eu sou do Moshiach. Bom, é o que nós vemos hoje. Eu sou do judaísmo messiânico, eu sou do judaísmo ortodoxo, eu sou do judaísmo liberal, eu sou ateu, eu sou muçulmano, eu sou cristão, eu sou da congregação, eu sou da Testemunha de Jeová. Só para citar algumas seitas religiosas. E isso dividiu o povo de Israel. Agora, o Espírito do Eterno chama todos para nós voltarmos a guardarmos a Torá, as palavras que saíram da boca dele, para que tenham união, para que essas gaiolas religiosas, elas sejam derrubadas, como está lá em Irmiarro, capítulo 5, versículo, vamos ler Irmiarro. Jeremias, capítulo 5, versículo 25 e 26. Vossas iniquidades desviam estas bênçãos, e vossos pecados retiveram as coisas, tovim de vós, as coisas boas. Porque entre meu povo são achados homens maus. Eles deitam a espreita como aquele que coloca armadilhas, e eles fixam uma armadilha e apanham os homens. Como uma gaiola que está cheia de pássaro, assim são as suas casas cheias de decepção.
Entretanto, eles se tornaram grandes e cresceram em riqueza. Decepção no meio das religiões. Falta de shalom. Agora, quando você volta para a Torá, cumpre-se o que David diz no Salmo 119, versículo 165. Muito shalom tem os que amam a tua lei, a tua Torá, e para eles não tem pedra de tropeço. Bom, nós vamos agora para o item de número 46, porque já o tempo nosso está muito avançado aqui, né? Corre depressa e a gente tem que fazer algumas reduções para que possamos falar no tempo certo. Bom, o item 546, não deixar obstáculos em propriedades públicas ou privadas. Devarim 22:8. Devarim 22:8. Devarim 22:8. Quando tu construires uma nova baite, então tu farás um parapeito de defesa para o teu telhado, para que tu não tragas dã, o sangue, sobre tua baite, se qualquer homem cair dela. Bom, então quando construirmos uma casa, nós devemos fazer um parapeito em volta dela, uma proteção, para que ninguém caia dali, morra, ou bate a cabeça no chão, e haja uma maldição sobre aquela casa. O sangue, que é vida, clama ali naquela casa. Por isso que muitas casas, como diz, até as pessoas são mal assombradas. Ninguém fica naquela casa, porque há culpa de sangue, de dã naquela casa. A Torá orienta nós a fazermos uma proteção em volta da casa, para que não caia nenhuma pessoa e haja culpa de sangue naquela casa. Bom, vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacó, esse item de número 546. 546. Não deixar obstáculos em propriedades públicas ou privadas. Bereshit, Gênesis 26:15. Gênesis 26:15. Bereshit, Gênesis 26:15. Para todos os poços que os avadim de Seoaba tinham cavado, nos dias de Abraham, o Seoaba, os filisteus tinham entulhado e os enchido de terra. Abraham cavou os poços ali, né? Preparou ali tudo. Mas os filisteus, eles foram lá, os filisteus, e encheram de terra, né? E o que vemos é que os servos do Eterno sempre têm precaução quando constrói alguma coisa, tem um cuidado meticuloso em fazer uma segurança, né? Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter segurança para que alguém não caia ali num buraco, ou caia, temos que, né, pôr em volta ali, né, a proteção, né? Então nós vemos que Abraham, ele construiu ali a sua casa, a sua tenda, né? E ele certamente colocou um parapeito, né? E construiu ali os poços, né? Que ele construiu ali, ele pôs uma proteção. E os filisteus foram lá e encheram aqueles poços de terra, que são os inimigos de Israel. Bom, nós vamos agora ver a Torá oral, a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudinhos. Esse item, 546. Não deixar obstáculo em propriedades públicas ou privadas. Romia 14:13. Romia 14:13. Romanos 14:13.
Romanos 14, 13. Romanos 14 e o 13. O Romanos 14 e o 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes estejamos atentos disso, que ninguém coloque inutilmente qualquer pedra de tropeço, ou busque uma ocasião para fazer cair no caminho o seu irmão israelita. Que ninguém coloque uma pedra de tropeço, para fazer cair o seu irmão israelita. Seja no telhado, porque é comparado. A nossa casa é a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual não pode ser um tropeço para que o irmão caia e afaste da lei do Eterno. Por isso que Shaul falou, vós sois edificados como casas espirituais. Então que ninguém coloque um tropeço para fazer cair o seu irmão israelita. Devemos colocar uma proteção, um parapeito em volta da nossa casa nova, quando nós fizermos, no sentido físico, e no sentido espiritual, colocar uma proteção, a armadura do espírito, a couraça da emuná. Shalom lekulam, Yahweh Baruch Atav Ramishpah Hagam Zot Habraha Shel Asaf Benami Crispim Levi. Eu quero agradecer também todos aqueles homens e mulheres de bons corações que têm enviado as suas ofertas, os seus dízimos, as suas doações. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.